Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, nós vamos rezar o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, 22 a 27. É um texto bastante curioso e, normalmente, as pessoas se atentam para o aspecto espetacular do fato de Jesus mandar encontrar uma moeda na boca de um peixe e Pedro assim o faz. Mas, na verdade, eu acredito que o sentido de Jesus contar essa história não era puxar para o lado do extraordinário, porque não faz bem o feitio de Jesus. Mas vamos escutar a palavra e eu vou fazer um breve comentário. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Portanto, se tratava aqui do anúncio do sofrimento de Jesus. E o efeito desse anúncio sobre os discípulos e os discípulos ficaram muito tristes, muito tristes. E nós sabemos o quão difícil foi para os discípulos de Jesus aceitarem esse caminho da cruz. Num outro evangelho, nós ouvimos que após Jesus anunciar esse sofrimento, Pedro chamou à parte e falou: Não, Senhor, de jeito nenhum. Com você, isso não. Era muito difícil, porque na sua mente não passava essa ideia de um Messias sofredor, mas sim um Messias poderoso, um Messias espetacular, que viria resolver tudo de uma só vez. Pois bem, então, em meio a essa tristeza do anúncio da paixão, é que segue o relato. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus lhe disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Portanto, aqui temos o relato da moeda encontrada na boca do peixe, que corre pela internet, as interpretações. Mas será que o Senhor realmente estava preocupado de fazer um milagre em causa própria? Não parece o jeito de Jesus, não é mesmo? Mas eu acredito que o ponto importante aqui está no fato da resposta de Pedro aos chefes que cobravam o imposto do templo. Por quê? Porque Pedro responde em nome de Jesus. Como ele, discípulo, ele defende o seu mestre. Não, ele paga sim. Por que ele não iria pagar? E Jesus, aparentemente tendo ouvido aquela conversa, depois chama os seus discípulos e então explica que ele, como Senhor do templo, não havia obrigação nenhuma de pagar nenhum imposto. Mas Jesus não queria também atrair sobre si a desconfiança ou a revolta daqueles que eram responsáveis pela religião de Israel. O que Jesus queria, na verdade, é que eles compreendessem quem ele era.
E, portanto, esse é o sentido da palavra de Jesus que diz para que eles não se escandalizem. Então vai, joga o anzol, pegue o primeiro peixe, ali achará uma moeda, e o valor dessa moeda é suficiente para pagar o imposto por mim e por ti, Pedro. E Pedro assim o faz. Portanto, eu creio que mais importante dessa história está nessa solidariedade de Pedro com seu mestre. No momento difícil que Jesus estava anunciando o seu sofrimento que vinha pela frente. Então Pedro defende o seu mestre e dá provas do seu amor por Jesus. Então vamos pedir ao Senhor que nesta nova semana Ele nos alcance também essa graça de podermos nos colocar do lado de Jesus e de Jesus presente naquelas pessoas que sofrem e defendê-las de todo comentário negativo, de toda suspeita, para que possam sentir-se amadas e protegidas. Vamos pedir então essa bênção de Deus para iniciarmos bem a nossa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.